Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou falar sobre a segunda parte eu vou me ater à segunda parte do epílogo do caso Wagner, obra da autoria de Nietzsche, por meio da qual Nietzsche, faz uma crítica à música de Richard Wagner, e eu vou me dedicar neste nosso encontro à segunda parte do epílogo deste texto. Eu já apresentei a primeira parte, inclusive eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, num dos nossos encontros anteriores, em que eu falei sobre a primeira parte deste epílogo, na qual Nietzsche fala sobre o quanto que o sofrimento abala as certezas do filósofo e o leva a uma condição de suspeita, de desconfiança, de abalo de suas grandes certezas e as consequências disto. Nesta segunda parte do epílogo, Nietzsche vai se aprofundar nesta questão da suspeita, mas para tecer uma crítica ao erudito, ao homem culto, propor uma ideia de novo artista e definir de algum modo, colocar de algum modo os limites que devem pautar a relação do homem com a natureza. E esse tema, mais precisamente, me chamou muito a atenção, porque ele nos permite ouvir de Nietzsche o que Nietzsche, teria a nos dizer hoje, diante desta catástrofe que estamos presenciando com muito pesar, com muita dor no coração. No sul, essas chuvas que estão arrasando a população do Rio Grande do Sul, e aqui vão os nossos sentimentos às famílias enlutadas, às pessoas que perderam tudo neste momento de grande tragédia. Enfim, coincidentemente, enquanto eu preparava o texto para esta nossa reflexão, enquanto eu reli o epílogo de Nietzsche, preparando o texto para esta nossa reflexão, eu fui, como todos nós, surpreendido por estes acontecimentos no Sul e encontrei neste epílogo alguma luz, por assim dizer, vinda de Nietzsche, que nos permite estabelecer ou pautar as nossas relações com a natureza. Eu vou falar principalmente desta relação homem-natureza, segundo Nietzsche, neste nosso encontro. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Esse é um espaço por meio do qual nós abordamos determinados temas e fazemos deles uma leitura filosófica, uma leitura pautada a partir dos grandes temas que sempre inquietaram
o espírito humano que sempre moveram a pena de grandes pensadores. Te convido a se inscrever no nosso canal e divulgá-lo a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições a um grupo cada vez maior. Bem, o epílogo do caso Wagner, em sua segunda parte, nos coloca um Nietzsche que confessa que, por meio da suspeita, ao emergir, palavras de Nietzsche, ao emergir do abismo da suspeita, haja vista que ele agora já não encara com tanta confiança aquilo que para ele era uma grande certeza, já não defende, propaga com tanta convicção verdades que até então eram tidas como absolutas. Este filósofo que suspeita, e aqui eu já faço um parênteses, porque isso é extremamente importante. Nietzsche não é um filósofo que duvida. O filósofo que duvida é Descartes. Foi Descartes. Nietzsche é um filósofo que suspeita, né? E há uma diferença entre duvidar e suspeitar. Nós não temos tempo para nos aprofundarmos nisto aqui, mas apenas para pincelarmos, a dúvida cartesiana é metódica. Já a suspeita nietzschiana é quase que espontânea. Ela não tem o mesmo rigor científico da dúvida cartesiana. A suspeita nietzschiana flui, emana de forma espontânea, movida pelos próprios confrontos ou conflitos do indivíduo com a vida, do indivíduo com a existência, né? Então, Nietzsche é um filósofo que suspeita, não um filósofo que duvida. E agora que este filósofo da suspeita, emergiu deste seu abismo, ele agora se sente senhor de uma leveza, ele agora se sente uma figura extremamente solta, por assim dizer, leve, tênue, e que se vê diante da possibilidade de experimentar uma alegria ou prazeres que, na condição de erudito, de homem culto, de homem de letras, ele não experimentaria. E por quê? Porque o homem culto, o homem de letras, o homem erudito, é um indivíduo que se abriu para um prazer ou para uma alegria extremamente elevado, extremamente espiritualizado, por assim dizer. E quando eu falo espiritualizado, esse termo não possui nenhuma conotação religiosa, né? Em filosofia, o espiritual é o oposto da matéria. Ora, o homem erudito é o homem que se dá a um gosto, a um prazer, a uma alegria, que é uma alegria do espírito, é uma alegria movida por objetos muito elevados, muito elaborados, muito complexos. A sua música é uma música extremamente elaborada, uma música clássica, por assim dizer, né? A sua arte, a arte que lhe dá prazer é uma arte classicista, extremamente elaborada, né? Vejam, o homem de letras é um homem que se ocupa com um outro tipo de alegria, com
uma alegria muito mais intrincada e complexa. E ao se ocupar com esta alegria, ele se nega àqueles prazeres mais inocentes, aquela alegria mais sutil, ingênua, sobre a qual Nietzsche fala, e que é a alegria que ele, Nietzsche, agora emerso da suspeita, emerso do abismo da suspeita, passa a experimentar, passa a gozar. Ora, ele agora se atém a uma outra forma de arte, que já não é mais a arte, aquela arte classicista que se desenvolve a partir de muitas regras que de algum modo vão confinando-a dentro de um padrão, dentro de um padrão que a torna muito comedida, que a torna muito regrada, muito limitada. Agora Nietzsche se identifica com um tipo de arte que talvez ainda não tenha, ele, Nietzsche, talvez não tenha ainda encontrado, pelo menos, ao menos no epílogo, ele, Nietzsche, não vai identificar não vai identificar um artista que tenha lhe oferecido esta forma de arte, mas ele passa a buscar uma arte que emerge de forma espontânea, emerge à margem de toda regra, de todo cânon, de toda medida, de todo padrão, de toda racionalidade. Vejam, Nietzsche é um filósofo que vai desenvolvendo suas ideias, seu pensamento num contexto extremamente romântico, né? E sabemos o quanto que os românticos eram críticos desta arte classicista, dessa arte cheia de regras, cheia de medidas, cheia de padrões que, na verdade, levavam o indivíduo a conter as suas paixões, tornando o artista uma figura tão racional quanto um filósofo ou um cientista, né? A arte, que é objeto dessa crítica de Nietzsche, que é objeto da crítica dos românticos, esta arte clássica, arte lá do século XVI, que procura elaborar seu objeto estético a partir de padrões advindos da ciência, né? O artista pensa arte, o artista clássico pensa arte como o cientista pensa a construção do seu conhecimento. Ora, Nietzsche já não vê lugar em sua existência para este tipo de arte, porque esta é uma arte pautada em certezas, em cânones, em padrões que ele agora, emerso do abismo da suspeita, passa a criticar. Ele busca agora algo que seja mais espontâneo, algo que seja mais fluido. E a palavra fluido ou espontâneo aqui terá um grande peso, embora este peso não seja sistematicamente desenvolvido por Nietzsche, até porque estamos tratando apenas do epílogo do caso Wagner, mas esse termo espontâneo ou fluido são termos que, como nós veremos,
nos levará a inferir uma das grandes referências intelectuais, uma das grandes influências que contribuíram para a formação do pensamento nietzschiano, que foi o filósofo grego Heráclito. Heráclito vai aparecer aqui, ou melhor dizendo, Heráclito será sugerido aqui quando Nietzsche se reportar à natureza e a postura que o homem, na concepção de Nietzsche, deve assumir e que é uma postura contrária à postura do erudito, do homem culto, do homem de letras, que só olha para a natureza, que só se interessa pela natureza, que só se volta para a natureza como objeto de análise, como objeto de reflexão. Ora, o homem culto, o erudito, segundo Nietzsche, tem uma relação com a natureza que é uma relação extremamente intelectualizada, que é uma relação cuja finalidade é tão somente compreender, conhecer, entender as leis da natureza e nada mais. Compreender a sua verdade e nada mais. Vejam, Nietzsche aqui já nos coloca como ponto de reflexão esta relação meramente intelectual, meramente cognoscente, por assim dizer, epistemológica, por assim dizer, que de alguma forma obscurece no indivíduo a grandeza do próprio objeto que ele se propõe a conhecer e o quanto que este objeto é importante para outras esferas de sua existência. Ora, o homem de letras, o homem culto, o cientista que se volta para a natureza apenas para compreendê-la, apenas para dominar as suas leis, apenas para conhecer a sua verdade, tem com a natureza uma relação extremamente analítica. E a natureza, para ele, é como um cadáver posto em sua mesa médica, gélida, simplesmente para que ele a disseque, simplesmente para que ele a necropsie, simplesmente para que ele abra este corpo inerte, tire todas as suas vísceras, examine no detalhe e examine na particularidade, na minúcia, tudo aquilo que este corpo inerte tem a lhe oferecer para a satisfação de sua inquietude racional, intelectual. Ora, uma vez conhecida a verdade, perde-se o interesse pelo objeto analisado. Daí Nietzsche afirmar que tudo compreender equivale a tudo desprezar. Veja que expressão, que proposição chave para entendermos não só o epílogo do caso Wagner, mas também todo pensamento nietzschiano. Aqui neste epílogo, por mais que o texto ocupe 2 páginas, nós encontramos aqui muito do espírito nietzschiano, da filosofia nietzschiana, do pensamento nietzschiano. Ora, para Nietzsche, o indivíduo perde um pouco
poderíamos assim dizer, né? Vou me valer de um termo que me vem à mente, talvez não seja o melhor dos termos, mas para Nietzsche o indivíduo perde um pouco, ou talvez todo, o encanto do mundo à medida em que sua relação com o mundo, sua relação com a vida, sua relação com a natureza, seja apenas esta relação investigativa, esta relação de alguém que quer tudo conhecer, que quer tudo compreender, o que pressupõe um absurdo, porque não é possível a um só indivíduo conhecer todas as coisas. Não é possível a uma só geração compreender todas as coisas. Ora, não é possível a humanidade, na totalidade de sua história, compreender todas as coisas. Ora, quantas coisas ainda não temos a conhecer? Quantas coisas ainda não temos a compreender? Quantas coisas ainda nos foge a compreensão? E isto nós, homens do século XXI, que gozamos de todos os benefícios, recursos trazidos pela tecnologia, que testemunhamos o progresso das ciências como nunca antes visto, enfim, quantas coisas ainda nos falta? A compreensão nos foge ao entendimento, nos foge à razão. Ora, tudo querer conhecer é absurdo, mas muito mais que isso. É absurdo porque simplesmente o nosso cérebro finito, a nossa razão limitada, não é capaz de conhecer o universo infinito, o universo ilimitado, a vida inesgotável, a natureza inesgotável, a natureza riquíssima, a natureza complexa e diversa. Vejam, não apenas isso, não é apenas absurdo querer tudo conhecer, mas é também profano. E aqui entendam profano no sentido nietzschiano, não no sentido religioso, mas no sentido nietzschiano. E por que é profano querer tudo conhecer? Porque quando o indivíduo se propõe a conhecer a natureza, o mundo, a vida, com este afã de analisar, de dissecar, de necropsiar, ele simplesmente vai arrancando o véu da natureza, o véu do mundo, o véu da vida, expondo-os à absoluta nudez. Vejam, e Nietzsche vai ilustrar esse argumento por meio dos jovens egípcios que à noite entram num templo, desnudam as estátuas das divindades e expõem-nas à luz para conhecê-las plenamente, para conhecê-las em seus mínimos detalhes. Ora, este ato de tirar o véu da estátua de uma divindade, expô-la à luz e contemplá-la completamente nua, é um ato de profanação. É um ato de profanação que, no conceito de Nietzsche, ilustra esta relação mais agressiva e violenta do homem com a natureza. Ora, da mesma forma que os jovens egípcios fazem
com as estátuas no templo, entrando ali à noite, despindo-as e expondo-as à luz, o homem procura fazer com a natureza. Ele procura estabelecer esta mesma postura com a natureza, se esquecendo que ao dissecar a natureza, violentando-a de seus pudores, e a natureza para Nietzsche possui pudores, possui formas e cores incertas. O termo-chave para Nietzsche, já falamos disso no nosso primeiro encontro sobre o epílogo, o epílogo do caso Wagner, porque a incerteza é o que faz de Nietzsche um filósofo da suspeita. Ora, a natureza possui seus pudores. E quais pudores são estes da natureza? Ora, os pudores de que ela não se mostra completamente, de que ela não se apresenta completamente nua, ela possui cores e formas incertas. E à medida em que eu me proponho dissecá-la a fim de conhecê-la em sua completa nudez, eu simplesmente assumo uma postura profana diante da natureza. Eu simplesmente cometo uma espécie de ateísmo. Nietzsche vai ilustrar esse argumento a partir de um exemplo por meio do qual uma menina pergunta à sua mãe: mamãe, Deus está em todos os lugares? No que ela mesma conclui: bem, se Deus está em todos os lugares, não acho que isso seja decente. Ora, um Deus que esteja em todos os lugares é um Deus que está sempre à mostra, é um Deus sempre apresentável, é um Deus completamente despido. É este ser completamente despido que o homem busca na natureza. Entretanto, a natureza possui os seus pudores, e por meio deles ela vai se escondendo, ela vai se negando a se mostrar completamente, a se apresentar completamente. E eu, indivíduo pensador que emergiu do abismo da suspeita, devo respeitar os pudores da natureza, devo respeitar a sua decência e colher dela apenas verdades limitadas, porque todas as verdades ela não haverá de mostrar, ela não haverá de expor. Nietzsche, inclusive, vai dizer que a verdade, ele vai comparar a verdade para Nietzsche é o grande desvario do filósofo, né? Em outro texto, Nietzsche vai se reportar a verdade como a deusa Circe do filósofo, né? É aquela divindade que seduz o filósofo, e quando o filósofo acha que a conquistou, na verdade, ele foi conquistado por ela e, pior ainda, transformado num porco.
eco, né? Ora, a verdade para Nietzsche será a grande deusa Circe dos filósofos. E aqui Nietzsche se reporta à verdade como uma mulher que tem razões em não apresentar e não mostrar todas as suas razões, né? Nietzsche vai dizer que talvez a verdade seja uma mulher que tem razões, que tem razão em não mostrar todas as suas razões, né? Aqui já vemos uma referência que Nietzsche faz a Pascal, né? Embora Pascal não seja nomeado no epílogo, né? Nietzsche não vai dizer claramente, citar claramente Pascal, mas nós podemos já ouvir a voz de Pascal aqui nesta metáfora da verdade enquanto uma mulher que tem sua razão para não expor as suas razões. Ora, aqui nós já ouvimos um eco do célebre aforismo pascaliano, né? O coração possui razões que a própria razão desconhece. Nietzsche era um grande leitor de Pascal, né? Ele vai dizer que ele não lia, aliás, dizer que Nietzsche era um grande leitor de Pascal é minimizar, né, a relação que Nietzsche tinha com Pascal, né? Ele mesmo vai dizer, eu não leio Pascal, Pascal corre em minhas veias, né? E aqui nós vemos o quanto que Pascal está correndo nas veias de Nietzsche, quando ele compara a verdade com uma mulher que tem razão em não mostrar as suas razões. Portanto, e esta mulher agora, alegorizando a natureza, busca estabelecer com nós ou nos deixar numa condição na qual nós não tiramos todos os seus véus, mas respeitamos o seu pudor, mas respeitamos as suas dobras, a sua vestimenta. Ora, esta mulher chamada natureza não deseja se apresentar completamente nua. Ela apresenta um outro traço de sua nudez apenas para estimular nossa imaginação, nossa criatividade, amenizar nosso impulso por tudo querer saber, por tudo querer conhecer e nos coloca e determina a medida exata que nós devemos assumir quando nos voltarmos para ela. Ora, esta natureza dotada de pudores diz muito ao indivíduo, ao filósofo, ao cientista, ao intelectual, ao homem comum nos dias de Nietzsche, mas muito mais em nossos dias, porque à medida em que Nietzsche afirma que a natureza possui os seus pudores de tal modo que eu não devo despi-la na sua totalidade, esta natureza convida o homem a ter com ela uma relação meramente erótica. Esta natureza apela para um homem que
cultiva com ela um sentimento extremamente erótico. E este erotismo, que não tem nada a ver com o sexual, pelo menos aqui, este erotismo é aquele erotismo que conduz o homem, que desperta no homem o desejo, que não se extrapola na violência que desrespeita, na violência que abusa, na violência que toma a força, que domina a força. Ora, este erotismo nos leva a reconhecer que a natureza possui seus pudores, possui limites que nós não podemos extrapolar, possui limites que nós não devemos desrespeitar. Ora, no contexto em que nós brasileiros estamos vivendo e que tem chamado a atenção do mundo, porque o mundo também está de olho no que acontece no Sul, mais uma vez nós devemos ouvir o bom e velho Nietzsche, além de tantos ambientalistas que têm assumido o mesmo discurso, que têm insistido nos mesmos argumentos, que têm lutado pela mesma postura que devemos assumir diante da natureza. Mais uma vez, nós devemos ouvir este filósofo maravilhoso que tem muito a nos dizer. Ora, à medida em que eu me reporto à natureza como uma mulher cujas vestimentas eu simplesmente as tirei à força, à medida em que eu me reporto a ela, eu simplesmente me relaciono com ela como se um cadáver fosse. Eu simplesmente busco nela um corpo inerte para que eu necropsie e satisfaça todo o meu espírito investigativo. Havendo satisfeito todo o meu espírito investigativo, eu a lanço numa vala qualquer e já perco por ela todo o encanto, todo desejo. Ora, o resultado, as consequências podem ser desastrosas. Os prejuízos, as perdas podem ser irreparáveis. E nós temos presenciado isto no Sul, nós já presenciamos isto em outras partes do mundo, em outros tempos, em outros contextos, e haveremos de presenciar com mais frequência, porque é quase um consenso entre os cientistas de que o que infelizmente está acontecendo no Sul faz parte já do novo normal, faz parte já do tempo no qual nós estamos inseridos. E tempo este que, em larga medida, somos nós os principais responsáveis. E quando eu falo nós, vejam, por favor, não estou me referindo às pessoas que têm sido vitimadas por essa grande tragédia. Eu estou me referindo a outras tantas que foram vitimadas em outras partes do mundo. Eu estou me referindo a nós, seres humanos. Nós, enquanto humanidade, somos responsáveis por isso que está acontecendo no mundo. Ora,
Nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo no Sul. O americano é responsável por aquilo que está acontecendo no Sul. O chinês lembremos-nos, né, que China e Estados Unidos são os maiores emissores de gases poluentes na atmosfera, e nós já sabemos dos males que isso causa ao nosso mundo, à natureza, ao meio ambiente. Ora, nós somos responsáveis por isso que está acontecendo no Sul. E somos responsáveis porque extrapolamos os limites impostos pela natureza, porque não respeitamos os pudores da natureza, porque não estabelecemos com a natureza uma relação erótica, não nos satisfizemos com aquilo que a natureza simplesmente nos ofereceu. Nós quisemos tomar algo mais e à força. Nós quisemos invadir este templo sagrado e profaná-lo de forma imoral, de forma violenta, de forma agressiva, e reduzir esta beleza cheia de vida a um corpo inerte com o qual eu me desinteresso à medida em que dela eu já tirei tudo o que era necessário para satisfazer a minha inquietação investigativa, a minha inquietação de dominação, de controle, de posse. O trágico está justamente em não entender que à medida em que eu a destruo, eu me destruo, pois sou dela dependente. Ora, Nietzsche nos convida a uma relação erótica com a natureza, não uma relação profana ou pornográfica. Lembremos-nos que existe uma distinção entre o pornográfico e o erótico, né? Uma distinção substancial que permite nos distinguir um do outro, né? Ora, o pornográfico tudo mostra, o erótico sugere, o erótico insinua. Ora, nós devemos nos satisfazer com as insinuações da natureza e gozar com ela uma relação extremamente erótica, porque dela eu me alimento, dela eu tiro, extraio minha força de existir, dela eu assulo eu tiro estímulos para a minha imaginação, para a minha criatividade. Se com ela estabeleço esta relação erótica, eu a desejo e a desejarei sempre. Eu não a possuirei, eu a desejarei. Se eu a possuo, eu perco por ela o encanto, tal qual a verdade, uma vez conhecida, logo nos desencantamos do objeto conhecido. Ora, com a natureza, este desejo deve ser contínuo, pois só assim eu irei amá-la, pois só assim eu não irei violentá-la, eu não irei desrespeitar os seus pudores, a sua decência. Eu devo, ao contrário, ficar dentro da esfera dos limites que ela
me impôs, que ela a nós seres humanos impôs, que ela colocou. Se extrapolarmos isto, se quisermos despi-la, né? E essa metáfora, esse ato de despir a natureza que está presente em Nietzsche, aqui no epílogo do caso Wagner, é extremamente sugestivo, né? Haja vista quantas florestas não desmatamos todos os dias, né? Quantas árvores não derrubamos todos os dias, né? Enfim, Nietzsche está dizendo isso lá no século XIX, mas como estas palavras se tornam atemporais e ecoam com muita força em nossos dias, marcados por tantas tragédias ambientais que tantas vidas têm ceifado e tanta destruição tem causado. Ora, gozemos com a natureza uma relação erótica, respeitando seus limites, respeitando seus pudores, respeitando a sua decência. Não voltemos para ela a fim de simplesmente desnudá-la, rasgar todas as suas vestimentas, arrancar com força o seu véu, possuí-la e na sequência logo nos desencantarmos ou nos desinteressarmos por ela. Pelo contrário, é dela que nutrimos aquilo que nos é essencial à existência, à sobrevivência, e por conta disso devemos com ela cultivar apenas o nosso desejo, a nossa atração erótica, sem jamais romper as raias do profano, as raias do ateísmo, as raias do desrespeito e da indecência à natureza. Estas são as minhas considerações acerca da leitura dessa segunda parte do epílogo de Nietzsche para o caso Wagner, e que, ao meu ver, nos mostra mais uma vez o quanto que Nietzsche e a filosofia nos ensina a pensar o mundo a fim de que os nossos pensamentos se convertam numa vida melhor, se convertam numa praxis melhor, se convertam numa relação melhor com o homem, com o mundo, com a natureza, com o todo. Forte abraço e até a próxima.